Boa noite, galera. E aí, tio Nico vai estar aqui amanhã. Vamos ser abençoados por aquele brother. Mas o Senhor também vai abençoar a gente hoje à noite, amém? Quero matar a saudade aqui, dava um tempão sem compartilhar a palavra do Senhor aqui com vocês, e é sempre uma alegria estar aqui com essa galera. E aí, passou mais uma semana, vocês estão mais parecidos com Jesus? Ué, cadê? Uhul! Pelo menos a garganta tá boa, né? Porque não tem sentido a gente vir para cá, semana após semana, a gente se reunir para a célula, meia dúzia virou estátua de sal ali, né? Olhou para trás, um barulho. Olha não olha para trás não, olha só para cá. Foi você, Luna? Mas essa semana eu e Franklin tivemos num congresso missional, ou seja, num congresso voltado para a missão que Deus nos concedeu, Deus nos comissionou. Foi uma bênção, assim, mensagens extremamente impactantes. Eu quero compartilhar um pouco do que Deus falou com a gente lá, quero compartilhar com vocês. Ricardo Costa, um pastor que esteve aqui com vocês no Go Inside, no final do ano passado, trouxe assim um recado de Deus maravilhoso, e aí eu quero compartilhar um pouco com vocês. Uma coisa assim que achei mal barato, ele falou que palestras e retiros, isso que a gente faz aqui todo sábado, e o que a gente vai fazer no retiro semana que vem, que são como Deus montando quebra-cabeça na vida da gente. A gente começa a caminhar com o Senhor como se fosse aquele tabuleiro de quebra-cabeça, com aquelas peças todas espalhadas. Você olha, acha que eu não vou conseguir montar esse negócio num tempo hábil. E aí em cada encontro, em cada bate-papo, em cada exposição da palavra, todas as vezes que nós somos expostos ao conhecimento da palavra de Deus, Deus vai arrumando esse quebra-cabeça, vai encaixando peças. É verdade que tem sempre alguém, um inimigo que quer bagunçar o quebra-cabeça. Às vezes Deus está lá montando uma porção de peça maneira e tem gente balançando a mesa para o quebra-cabeça, que quebra a língua também, ficar bagunçado. Mas o fato é que em cada retiro, em cada momento que a gente se reúne para se expor à palavra de Deus, para ser inundado com a glória de Deus, como a gente teve esse momento agora precioso na presença dele, com certeza o Senhor arruma coisas na nossa vida, reorienta a nossa mente, reorienta as nossas emoções. Aqueles que estão emocionalmente abalados, com certeza a palavra de Deus nos redireciona. E eu quero orar com vocês mais uma vez, que esse momento funcione de verdade, que o retiro funcione de verdade, e que essa pergunta que eu fiz não seja encarada por vocês como uma brincadeira casual. Cara, isso tem que preocupar nosso coração. De fato, a nossa caminhada com o Senhor tem deixado a gente mais parecido com o nosso Mestre? As pessoas que andam com você te acham parecido com Jesus? Teu namorado, tua namorada, os teus pais? Porque senão não tem sentido, não tem sentido. Então eu quero orar, fecha seus olhos, não fica triste agora não. Senhor, que alegria, Senhor, a gente poder estar na Tua presença. Obrigado por essa percepção, Senhor. Só em o Senhor nos conceder a consciência da Tua existência, o entendimento, o conhecimento da Tua palavra, sermos expostos à Tua palavra, a gente receber a Tua permissão de cantarmos louvores ao Teu nome, de dizer o quão real é a Tua presença. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que encanta a gente, Senhor. Por favor, não permita que sejamos levianos no nosso relacionamento com o Senhor. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo mantenha a gente afinado, Senhor, como a gente cantou agora há pouco, que o Teu Espírito Santo nos mantenha afinados ao Senhor, que o nosso coração esteja afinado ao Teu, que o nosso ouvido agora, a nossa alma agora esteja prestando atenção no Teu recado, Senhor. Por favor, fala ao nosso coração, fala à nossa alma, muda a nossa vida, Senhor, deixa a gente mais parecido com o Teu Filho Jesus, porque é em nome dEle que nós oramos, Senhor. Amém, amém. O Ricardo compartilhou uma passagem super conhecida, eu inclusive já preguei várias vezes sobre essa passagem. Se você tiver aí com a sua Bíblia e quiser ligar, Mateus 28, último capítulo de Mateus,
a partir do versículo 18, Mateus 28, 18 a 20. Passagem da grande comissão. Dá carona para alguém aí que está sem a espada. Esse é o verdadeiro sabre de laser. A Bíblia diz que divide o corpo humano e medula, junta, divide tudo. A partir do versículo 18, Jesus está reunido com os seus discípulos, ou seja, gente que andava com ele, gente que o conhecia, gente que passou um bom tempo andando com ele, gente que estava ali depois da ressurreição. Jesus passou 40 dias andando com esses caras depois da ressurreição, comeu, bebeu, e aí Jesus reúne a galera e fala o seguinte: preste atenção, aquieta seu coração agora. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, o Deus encarnado, um homem falando isso para outros homens. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, nessa autoridade que me foi concedida sobre todo o universo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até aqui. É importante que você saiba que esse texto é especial porque ele está presente em todos os evangelhos. A Bíblia traz 4 evangelhos, ou seja, 4 escritos de homens que andaram com Jesus, sendo 3 deles são bem parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, e João tem uma outra pegada. Só que essa passagem, ou seja, essa ordem de Jesus, esse bate-papo de Jesus com os seus discípulos, está presente nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Atos dos Apóstolos traz essa mesma mensagem. Então esse texto nos revela assim, de uma forma muito clara, direta, óbvia, a nossa missão. A nossa missão é fazer discípulo de todas as pessoas que andam com a gente, de todas as nações, de todas as pessoas que você tiver acesso de contato. Então Jesus está falando que a igreja dele vai crescer, vai ser edificada através dessa missão. Fazer discípulos, o andar, vocês vão com essa autoridade que me foi dada sobre todo o cosmos, sobre todas as leis físicas, químicas, orgânicas e inorgânicas, sobre tudo no universo, sobre essa autoridade que eu, um homem, o Deus encarnado, mas agora homem, recebi. É debaixo dessa autoridade que eu estou comissionando vocês, vocês vão viver, vocês vão constituir família, vocês vão estudar, vão passar nessa opressão que é a tal do vestibular, vão honrar meu nome estudando, tirando nota boa, sendo 01 da turma, e aí vocês vão fazer discípulos, vocês vão viver de tal forma que as pessoas vão olhar para vocês e eu quero seguir o Deus desse cara. É isso que Jesus está falando aqui, de forma muito clara. E ele edifica a sua igreja sobre essa proclamação. Ele fala isso para Pedro. Pedro, sobre essa pedra, ou seja, sobre esse fundamento, a proclamação do que eu tenho feito, que o nosso relacionamento tem gerado na vida de vocês, a igreja vai edificar, a igreja vai crescer. Então vocês vão viver e vão fazer, a vida de vocês tem que ser fazer discípulos. Tendo oportunidade, vou conversar mais sobre isso lá no nosso acampamento. Isso não pode ser uma programação da nossa vida, isso é uma parte da nossa vida. Essa missão tem que ser a nossa vida. Eu tenho que pensar na perspectiva de vida profissional, o que eu vou fazer enquanto profissional, o que eu vou exercer nessa sociedade, pensando na missão. No meu relacionamento de namoro, eu tenho que pensar em me relacionar emocionalmente com alguém, pensando na missão, não é na minha felicidade. Minha felicidade não interessa. Jesus me chamou para ser imagem e semelhança dele. Jesus me chamou para ser santo. Eu sendo santo, eu sendo parecido com Jesus, felicidade está no pacote, meu irmão. Então até na hora da gente escolher uma namorada, um namorado, uma pessoa para dar beijo na boca, que é bom, glória a Deus, é muito bom. Imagina, podia ser um negócio desagradável, né? Mas é muito bom. Oh, glórias a Deus. Mas até para isso, até para dar beijo na boca, você tem que escolher alguém pensando no reino. A tua preocupação, a sua visão, a sua vibe, a sua pegada tem que ser: isso vai me ajudar no cumprimento da minha missão ou isso vai me atrapalhar? Isso tem que ser a nossa vida, isso tem que estar saindo dos nossos poros. O discipulado é uma consequência natural da proclamação do Evangelho.
O discípulo de Cristo não senta do lado de ninguém sem a intenção de provocar algum assunto sobre Jesus. Então o discípulo de Cristo, ele vai cortar o cabelo, ele entra na fila do banco, ele entra no ônibus lotado e fica assim orando: Senhor, coloca uma pessoa aqui do meu lado com um coração sensível para eu falar de ti. Tem que proclamar, tem que ser a nossa neurose de existência, tem que ser. Quando você está encantado com o seu namorado, com a sua namorada, você não faz isso inconscientemente? Enche o Facebook de postagem, né? Cadê Iago? Né, baby? Baby, não podia perder. Mas é isso mesmo, Iago, está certíssimo. Quando a gente está encantado, quando a gente está feliz com o que está acontecendo na nossa vida, o que é proclamação? Proclamação é fazer propaganda. É você propagar algo que está sendo muito bom na sua existência. Então a proclamação do Evangelho tem que ser algo natural na vida da gente. Não pode ser um negócio assim que, eu agora tenho que evangelizar, né? E agora como é que amanhã eu vou perguntar para o Nicodemos como é que evangeliza. Não, você pode até perguntar, mas isso tem que ser consequência do teu relacionamento com Deus. O Evangelho gera discípulos, e discípulos são pessoas comprometidas. Guarda essa palavra, comprometidas. Uma galera andava junto com Jesus, uma galera. Mas comprometidas mesmo era um grupo pequeno. Quando Jesus exigiu compromisso, uma galera falou para ele assim: tuas palavras são muito pesadas. Essa conversa está muito fundamentalista, muito legalista, vou dar linha. Tinha uma outra galera que só estava interessada no McFish, em comer, em resolver o problema imediatista. E só uma pequena galera de fato era discípulo. Então discípulo é gente com compromisso. Você não se relaciona emocionalmente com alguém que não tem compromisso com você. Por isso que o nome é ficar. Ficar, eu fico com alguém que eu não quero compromisso, não quero nem saber o nome. Mas para eu investir a minha vida em alguém, eu quero alguém que tenha compromisso comigo. Por isso que casamento é um pacto de compromisso, de amor, de responsabilidade. Se Jesus não brinca comigo, como é que eu vou brincar com Jesus? Como é que eu vou ser leviano nesse relacionamento? Então Jesus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, tudo no cosmos. Ele tem toda a autoridade sobre o universo. E ele concede isso aos seus discípulos. Ele é o dono de direito da nossa vida. Ele é o nosso Senhor e dono da nossa existência. E Ele é dono de direito e Ele é dono de fato. Quando a gente manifesta, quando a igreja vive de fato o seguir a Cristo, o imitar a Cristo, a gente mostra para o mundo que de fato isso que a gente está falando é de verdade. Vou repetir, rolou uma agitação aí, de repente vocês não conseguiram pegar isso. Jesus é dono da vida da gente, de direito, mas isso só se manifesta, isso só se torna concreto, isso só se torna real, quando as pessoas olham para a gente, quando aqueles que ainda estão na escuridão olham para a gente, e veem isso de fato acontecendo na gente. Quando você obedece a Cristo, quando a nossa vida é uma vida de obediência a Cristo, é uma vida de imitadores de Cristo, aí as pessoas falam, de fato, eles são cristãos. Olha como eles vivem. Olha como eles se relacionam com os outros. Olha como eles se relacionam com as autoridades, com a criação, com os vizinhos, com a profissão, com os estudos. Então, de fato, Jesus deles existe e, de fato, eles são discípulos desse cara. Agora, uma igreja que não faz discípulos, que não obedece ao seu mestre, o mundo olha, vê e conclui, eles não acreditam no que eles estão proclamando. Eles não acreditam no que eles estão pregando por aí. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente está fazendo aqui na igreja gera discípulo? Se reunir em célula durante a semana, o nosso bate-papo ali na cantina, o nosso bate-papo na faculdade, na escola, nossas reuniões aqui no Gol, tem gerado discípulos, pessoas comprometidas com Cristo?
Gente, a gente pode ajudar pobre, fazer uma porção de cesta, de ajuda social, a gente pode ajudar a se envolver em ministério de casais, restaurar casamento de uma porção de gente, a gente pode multiplicar célula, ter culto lotado de gente aqui, mas se isso lá na praia, isso não tem uma repercussão, se isso lá na academia, nas nossas casas, se a gente não estiver fazendo discípulos, pessoas que queiram seguir a Cristo com compromisso, não tem sentido. Jesus não nos pediu, Jesus não nos comissionou a construirmos igrejas, Jesus não nos comissionou a multiplicarmos células, Jesus não nos comissionou a frequentarmos reunião. Frequentar uma reunião de comunhão é consequência da gente se tornar discípulo. A gente anda com gente apaixonada por Jesus, a gente aprende, a gente obedece, aí é bom andar junto, a gente aprende andando junto, aí a gente se reúne. Mas Jesus não me chamou para ficar organizando, administrando reunião, iniciando a reunião, fechando a reunião, terminando a reunião, se isso não estiver gerando gente apaixonada por Jesus, com compromisso. A gente precisa fazer discípulo, porque todo discípulo será membro de uma igreja, todo discípulo de Cristo será membro de uma igreja. Agora, nem todo membro de igreja é discípulo de Cristo. Nem todo membro dessa igreja é discípulo de Cristo. Nem todos que frequentam esse lugar são pessoas que vivem o seu dia a dia preocupadas em serem imitadores de Cristo. Eu tenho que viver aquilo que Jesus me comissionou, me ordenou. Eu tenho que respirar, eu tenho que olhar todas as coisas à minha volta, eu tenho que assistir um programa de televisão pensando na minha missão de fazer gente apaixonada por Jesus. Nem todo mundo que frequenta aqui pensa dessa forma, vive dessa forma. E ele dá a ordem: vão e façam discípulos. Mas aí, como que faz discípulo? Vocês já pensaram nisso? Será que muita atividade na igreja faz discípulo? Será que uma porção de retiro faz discípulo? Será que uma porção de reunião faz discípulo? Outra pergunta que vem à cabeça: quem é discípulo? Para fazer um discípulo, eu tenho que ser um discípulo. Como é que eu sei que alguém aqui dentro é discípulo de Cristo? Melhor, para a gente pensar aí: você é discípulo de Cristo? Eu sou discípulo de Cristo? Eu tenho o desejo firme de deixar minha vida ser transformada, de viver em razão, em função do cumprimento dessa missão? Discípulo de Cristo é todo aquele que, depois de alcançado pelo Evangelho, depois que você se encanta com a mensagem da cruz, você deseja viver e fazer aquilo que Jesus faz. É viver isso que a gente acabou de cantar. É o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória, Senhor. Isso é discípulo de Cristo. É gente que não se contenta com a mesmice de uma vida quase cristã. Às vezes, de olhar para um amigo não crente e, poxa, a minha vida é muito parecida com a dele. A única diferença é que às vezes eu oro. Então, o discípulo de Cristo é aquele que, depois de alcançado pelo Evangelho, deseja viver e fazer aquilo que Jesus faz. Então, o seu objetivo de vida é ser moldado de tal forma que me pareça com Ele. A minha forma de pensar, de olhar as pessoas, de olhar o corpo das pessoas, falar, fazer o que Jesus faz, de gostar daquilo que Jesus gosta, de se preocupar com aquilo que Jesus é alvo da missão dele. Então o discípulo segue o seu mestre até as últimas consequências. Essa era a pegada do Oriente Médio, ali na Palestina do século I. Isso era da cultura do hebreu, eleger um mestre, um discípulo, um rabi, e a galera que andava com aquele cara só era considerado discípulo daquele sujeito se o seguisse até as últimas consequências. E aí, será que de fato as pessoas que ocupam lugares aqui dentro desse auditório seguem a Jesus até as últimas consequências? Eu e você, a gente tem vivido dessa forma?
O nosso cristianismo tem sido radical até as últimas consequências. O meu comprometimento com Cristo é dessa forma? Será que nós que estamos aqui ocupando alguns lugares, estamos seguindo a Jesus até os últimos limites? Menos que isso é pecado, meus irmãos. Menos que isso é auto-engano. Menos que isso é religiosidade, é religião. E é chato. Religião é um negócio chato. Eu não entendo como que um discípulo de Cristo chega atrasado num evento que é de grande importância no exercício da sua missão. Eu não entendo. O atraso é uma demonstração clássica, é a construção da palavra desrespeito. Eu não considero isso, eu não respeito isso, isso não tem importância, isso não tem valor, isso não tem peso, não tem relevância para a minha vida, por isso que eu chego atrasado. Isso não é importante para o exercício da minha missão. Eu vou lá porque é legal. Então, se eu não consigo chegar na hora, eu tenho que chegar antes da hora. Eu tenho que ser senhor da minha agenda. Não são as circunstâncias, não é a cultura, não é porque você é brasileiro que você vai chegar atrasado nas coisas. Principalmente se o evento, se o que está sendo combinado tem relevância, tem importância para o exercício da sua missão. Se você sabe que Deus vai encaixar mais uma peça no quebra-cabeça, se você sabe que Deus vai te deixar mais parecido com Jesus naquele evento, cara, você já tem que sair de casa cantando. É o desejo do meu coração, Senhor, ser inundado pela tua glória. Me inunda agora aqui, me arrumando, me vestindo. Me liberta dessa maldição cultural desse país latino, cheio de demônio que oprime a gente, e a gente acha que é normal chegar atrasado nas coisas. Isso é maldição. Chega atrasado no teu emprego todo dia para ver o que vai te acontecer. Chega atrasado no encontro do teu namoro para você ver o que vai acontecer. Ricardão já vai estar abraçado com ela lá. O amor constrói, Ricardo destrói tudo. É desrespeito, é desrespeito. Então, se de fato a gente vem para cá para ter um encontro com Cristo, para ser inundado com o Espírito, gente, era para ter fila ali. Felipe, começa logo, né? Então, como um discípulo de Cristo passa uma semana sem contatar, sem entrar em contato com os seus amigos, sem se preocupar com os amigos que não estão mais vindo aqui? Como é que isso não causa preocupação no nosso coração, não nos causa a agitação na alma? Descobrir que aquele que andava contigo não tem compromisso com Cristo. Ou pior, de repente olhou para você e viu que o seu compromisso com Cristo é leviano. Aí acontece isso, não, ele não acredita naquilo que ele está cantando, eu não vou. Como que um discípulo de Cristo assume a postura de espectador, de não servir, de só assistir e murmurar? Não tá bom, eu não gosto, não quero, E murmura da comunidade da fé onde Deus o colocou, para ser alimentado, para crescer, para amadurecer. Então, ser discípulo na Palestina do século I era seguir um rabino para aprender a viver de acordo com o estilo de vida daquele rabino. E isso era levado até as últimas consequências. Então, Jesus nos ordena a ensinar outras pessoas a falarem, a pensarem e a agirem como ele agia. É difícil? Meus irmãos, é óbvio que é difícil. Tem um rei aí dentro de você, tem um rei aqui dentro de mim, que dá ordens todos os dias para a gente fazer o contrário. Então é um desafio. Mas quer ter uma ideia de como que é isso? De como que é viver discípulo? O Ricardo citou 2 textos. O primeiro tem em Mateus 14, é aquela passagem que Pedro anda sobre as águas. Uma passagem muito doida. Os discípulos, boa parte daqueles discípulos eram pescadores, estavam acostumados com o negócio de mar, de vento. Eles estão no meio de um lago, não era mar aberto, era lago com muito vento, e a Bíblia relata que eles estavam com medo. Um pensamento real de morte tomou conta daqueles homens experimentados pelo mar, pela atividade de pesca. Está lá no meio do mar, à noite, relâmpago, raio que os parta, vê um cabra andando por sobre as águas. Walking Dead. Além de afogado, a gente vai morrer com esse negócio aí, essa assombração vindo na nossa direção. Aí uma parada sem lógica nenhuma, não tem lógica, né? Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo.
Manda eu só andar por sobre as águas. Jesus fala, vem, negão. Não, negão é só a minha tradução. Vem, brother, pode vir. Aí Pedro sai do barco e o que acontece? A Bíblia relata que ele anda sobre as águas. A lei da física é suplantada. Tudo que a gente conhece de física, não é. Jesus está sobre isso, toda autoridade me foi concedida. E aí Pedro anda por sobre as águas. Isso é um exemplo do que é ser discípulo. É fazer aquilo que o mestre faz, mesmo que seja ilógico. Se Jesus anda sobre as águas e ele é o meu mestre, qual a lógica, qual o raciocínio que Pedro fez? Se o meu mestre, e eu sou imitador do meu mestre, se o meu mestre anda sobre as águas, eu ando também. Esse é o raciocínio de ser discípulo. Então não tem lógica humana. Se ele é Senhor sobre as leis, eu estou debaixo desse senhorio, eu estou debaixo dessa autoridade, não é porque eu sou bonzão não, é porque eu estou debaixo dessa ordem que eu recebi. Então se o meu mestre fez, eu faço também. Então é entender que se Jesus me chamou, me ordenou, me comissionou, ele me deu autoridade para fazer. Então a gente tem que ter ousadia na nossa proclamação, no nosso testemunho. A gente tem que ter ousadia. Pedro andou por sobre as águas porque ele era discípulo. Eu sou imitador do meu Senhor. Então ele me comissionou, ele me deu autoridade para imitá-lo. Eu posso, é assim que eu me torno a imagem e semelhança de alguém. Né? Na área musical, eu ouvi muita gente cantando. Eu peguei cacoetes de alguns cantores. Por quê? Quando você ouvir imitar, você acaba pegando não só o estilo, mas você pega o cacoete. É isso. Ser discípulo é você imitar tanto o seu mestre a ponto de as pessoas falarem, igualzinho Jesus. Não foi isso que as mulheres falaram? Uma mulher falou para Pedro, quando Jesus estava preso no Sinédrio, a mulher falou, esse cabra aí andava com ele, o jeito de falar o denuncia. Olha só que barato. Como eu queria ouvir isso de alguém, esse camarada é seguidor de Cristo, esse jeitão de falar, isso é coisa de cristão. Agora, quando os nossos amigos levam anos para descobrir que você é crente, meu irmão, tá ruim o negócio, hein? Você é crente! Ninguém nunca ouviu isso aqui, né? Mas ser discípulo é entender que Jesus nos chama para segui-lo, para imitá-lo. Então, se o meu mestre faz, eu também faço. É ser uma pessoa que vive com Jesus, sendo de fato o Senhor da vida da gente. Uma outra passagem incrível, é a de Atos, capítulo 9. Jesus já tinha sido elevado aos céus, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, inundados pela glória do Senhor. Pedro está em Jope, e uma galera chega para Pedro e fala, tem uma pessoa morta, a família está arrasada. E aí o que Pedro faz? Pedro lembrava, ele viu Jesus ressuscitando a Talita. Ele viu Jesus entrando na casa, tirando a galera, deixa só os pais dela. Deixou alguns discípulos, Pedro, Tiago e João. Talita, cume, levanta, acorda. O que Pedro faz? O que um discípulo faz? Imita o mestre. Pedro entra na casa de Dorcas, manda a galera sair, manda aquele alvoroço, o pessoal sem compromisso, que estava ali para ver festa. E aí Pedro faz uma oração, mas a Bíblia não diz o que ele orou nesse momento. Mas você consegue imaginar a responsabilidade? Tem uma pessoa morta na sua frente, a família em pranto, a lei do pecado e da morte imperando ali naquela situação. E ele deve ter orado, Senhor, eu sou teu discípulo, Senhor, eu te imito em todas as coisas. Essa família está buscando ajuda no Senhor. E aí ele dá ordem para aquela mulher. E aí, cheio da glória do Espírito Santo, a lei da morte e do pecado se rende e sai de cena, e a lei do Espírito da vida ressuscita Dorcas. E as pessoas creem que Jesus Cristo é vivo e reina sobre a morte, é o Senhor da vida. Por que nós não temos essa ousadia?
Por que o nosso cristianismo só tem 2 centímetros de profundidade? Por que isso não tem acontecido no nosso dia a dia? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isso que nós cantamos aqui, meus irmãos, tem que ser realidade na vida da gente. Senão, se eu não estou ficando parecido com Jesus, se eu não estou fazendo discípulos, Pedro ressuscita, ela acorda. Isso é ser discípulo. Só que Pedro falou com o seu Senhor. O coração estava afinado com o Pai. O filho faz o que vê o Pai fazendo. Você tem falado com o seu Senhor? Nosso relacionamento com o Senhor é real, a gente ora mesmo. Você tem orado pelas pessoas mortas da sua escola? Você tem orado pelas pessoas mortas que vinham aqui nas nossas reuniões? Você chora, você derrama lágrima, Senhor, isso não pode acontecer, Senhor, eu amo essa pessoa, Senhor. Ou você acha normal alguém deixar de andar com Cristo? É normal alguém achar alguma coisa melhor que o Evangelho do Senhor Jesus? Você tem intercedido pelos que não estão mais vindo aqui? O filho nada faz que não veja o pai fazendo. Agora eu tenho que andar com o pai, eu tenho que estar afinado com o pai. O meu coração tem que estar ajustado com o coração do pai. Quem é o exemplo e o Senhor dos jovens da igreja oceânica? A quem de fato a gente tem imitado, tem seguido? Aplicação. A gente precisa buscar a intimidade com o Senhor, meus irmãos. É o desejo, tem que ser o desejo do nosso coração. Sermos inundados pela glória do Senhor, estarmos afinados, o nosso coração tem que estar afinado com o do Pai. Para a gente pensar no reino o tempo todo. Senhor, vem o teu reino. Eu quero viver o teu reino agora, Senhor. Eu não quero perder tempo fazendo coisas que o Senhor não mandou eu fazer. Eu não quero perder tempo, eu não quero perder saúde, eu não quero investir tempo em nada que o Senhor não mandou eu fazer. Eu reconheço que Deus tem ordens específicas para algumas pessoas, ministérios específicos, como missões transculturais, missão urbana específica numa comunidade, numa favela. Mas o chamado do sacerdócio geral, que é fazer discípulos, esse é chamado para todo mundo que está aqui, que teve uma experiência real com Cristo. Então Deus pede para a gente fazer isso. E aí participar da missão de Jesus é a coisa mais maravilhosa da nossa existência. Ver um ser humano, literalmente um zumbi, né? Acho que a imagem do Walking Dead é maneira, né? Eu lembrei do Walking Dead, mas é exatamente isso, ver gente morta vindo à vida, e Deus usando você como instrumental para esse milagre. Gente, que experiência mais maravilhosa que existe na face da terra. Você ser usado pelo Deus que criou o cosmos, para que através da tua vida uma outra pessoa que estava morta nos seus pecados e delitos venha à vida, venha à existência. Então fazer discípulo é levar a gente morta a ressurgir, a ressuscitar. E queridos, o poder já veio, aleluia. Pentecostes, Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Então o poder já veio, somos indesculpáveis. Só que o nosso coração tem que vibrar com isso. Na boa, você tem que ser pentecostal, do sapato quente, da canela de fogo, do coração de fogo, da coxa de fogo, tem que ser. Se for sorveteriano, está roubado, não tem jeito. Tem que ser presbiteriano no sentido da centralidade da palavra, mas tem que ser o tocha humana, no sentido da prática de viver o Evangelho. Tem que ser fogo, as pessoas têm que encostar em você e falar, cara, que isso? Encostei em você e senti uma parada. Nem que você ande com um fio desencapado, né? Mas, cara, tem que, né? O Evangelho tem que incendiar a vida da gente. A possibilidade da proclamação do reino tem que incendiar a vida da gente.
Então, se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, habita em mim, cara, eu não posso viver como as outras pessoas vivem. Eu tenho que viver de forma diferente. Todos nós já fomos revestidos por esse poder. Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor foram revestidos por esse poder. Então, o que está acontecendo? Por que a gente chega atrasado? Por que a gente esquece do amigo? Por que a gente não se emociona com as pessoas que não vêm mais aqui? Por que a gente acha isso normal? Alguém que caminhou com você, que cantou louvores com você, que leu a palavra com você, que orou com você, e sumiu, voltou à morte. Então Jesus viveu encarnado como ser humano, cheio de toda a plenitude do Espírito. Ele derramou esse mesmo Espírito sobre a gente e falou para a gente ser pleno desse Espírito, comissionou a gente, falou: vocês são meus discípulos dão muito fruto, e o meu Pai é glorificado por isso. Então o que nós precisamos, meus irmãos, de forma prática, de uma decisão, de compromisso. Discípulo de Cristo é gente com compromisso. Eu preciso estar ligado à videira verdadeira, eu preciso estar afinado com o Pai, eu preciso ser inundado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso estar transbordando, eu preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor. A gente tem que viver ligado à videira verdadeira. Eu preciso viver em função do reino, inundados pela glória de Deus. Se o Espírito de Deus tem nos inundado, eu vou trazer a existência até que não existia, até que não estava na minha lista de amigos de oração. Então isso é desejo do teu coração? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem conexão, tem sentido o que eu estou falando? Isso é desejo do seu coração, de fato? É real? Você está amarradão, apaixonado por Jesus, ele gera encanto no teu coração? Amém? Até isso tem que mudar, sabia? Até isso tem que mudar. Esse amém não convenceu ninguém, nada. É amém. Eu não estou querendo ser esses pastores que ficam comandando o auditório, não é isso. Mas na boa, se você enche o seu pulmão para fazer que até certo ponto é imaturo demais, se você consegue verbalizar isso, pelo amor de Deus, por que você não dá um glória a Deus? Por que você não chora na hora que é exposto a palavra de Deus? Por que você não fala em línguas aí no seu cantinho, cheio do Espírito Santo, transbordando o cálice? É isso que eu estou falando. É isso que você tem que desejar. Você não pode se conformar com esse presente século. Você não pode achar que é normal ouvir a pregação da palavra de Deus e não sentir vontade de chorar, não sentir vontade de ir embora, não sentir raiva, não se sentir incomodado. E quando a palavra toca no seu coração, se você não sente vontade de dar glória a Deus, Senhor, o Senhor é bom, tem alguma coisa errada com você, não é com a palavra, não é com o Espírito Santo, não é com o pregador. Da gente ter que se conter. Senhor, vou falar em línguas agora. Senhor, me contém, eu não quero escandalizar meu amigo visitante. Agora, se a gente é exposto, entra, sai, a gente tem que rever o nosso relacionamento com o Senhor. E aí eu quero fazer uma oração com vocês, a oração que Paulo fez em Efésios, rogando pela igreja em Éfeso, que ela experimentasse a plenitude de Deus, que ela vivesse de forma plena na presença de Deus. Paulo faz essa oração intercedendo por seus irmãos, gente crente, ele orando por gente crente, porque não é normal crente frio, não é normal discípulo de Cristo que não opera maravilha, não é normal discípulo de Cristo que chega atrasado nos eventos que vão mudar a vida dele, não é normal discípulo de Cristo que não chora porque o seu amigo que andava com ele não está mais aqui, pior, está fumando maconha, está se prostituindo, está levando uma vida impura. E aí Paulo fez uma oração. Eu quero convidar você a ficar em pé, ou de joelho, mas assim, alguma coisa, Senhor, tem que mudar na nossa vida, na nossa história. Feche seus olhos, vou deixar um tempo. Você, Espírito Santo, ajudar a gente a refletir na nossa vida.
Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente nem estaria aqui conversando sobre esse assunto se o Teu Espírito não tivesse suscitado vida no nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desviou a sua ira de cima da gente sobre Jesus na cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E agora nesse momento, Senhor, eu quero interceder como Paulo intercedeu pela igreja em Éfeso, Senhor. Eu quero interceder pelos meus irmãos aqui na Oceânica, Senhor. Rogando, Senhor, pelos meus irmãos, pela Tua glória, Senhor, que de fato inunde a gente, a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, no íntimo do nosso ser, com o Teu poder, Senhor, com a Tua autoridade, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, não por argumentação humana, Senhor, mas se o Teu Espírito não agir, Senhor, é inútil, é vão isso que a gente está fazendo aqui, Senhor. Então, Senhor, eu te peço que Cristo de fato habite em nossos corações, que fortaleça a nossa fé, Senhor, que transborde o nosso cálice, Senhor. Eu também te suplico, Senhor, que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do Teu amor, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, para que sejamos cheios, Senhor, como Paulo pediu, para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude, Deus, porque só o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, Senhor, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, Senhor, de acordo com o Seu poder que atua em nós. Atua em nós, Senhor, atua, Senhor. Usa a Tua igreja, usa essa galera, Senhor, usa esses jovens, usa a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos na realização da nossa missão, Senhor. E ao Senhor seja toda a glória. Ao Senhor seja toda a glória, Senhor. Glorifica a Tua igreja, Senhor, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, Senhor. Amém, amém. Você pode falar amém? Amém, aleluia. Que seja assim na nossa história, na nossa vida, que o Senhor continue falando com a gente nesse retiro e que o nosso testemunho honre cada vez mais o nosso mestre. Deus abençoe vocês.